Opa, então, pretendo aqui explicar sistema escritor, né? Tanto para o simulado, tanto para a prova. Não é uma matéria difícil, é bem pequena na verdade, né? Pelo menos comparado com as outras grandes, é bem pequena. Então, aqui eu vou tentar abordar os principais assuntos, né? O que mais pode cair, sendo que geralmente o que mais cai é o final, né? Sempre em qualquer matéria da Thaís, o que mais cai é o final, entendeu? Beleza, vamos lá. Sistema escritor. Primeiramente, a gente precisa definir o que é uma excreção. Uma excreção é algo que se tornou resíduo de um processo metabólico. Ou seja, um processo metabólico aconteceu para gerar energia ou para a gente ganhar oxigênio e alguma coisa ficou como detrito, ficou como lixo, ficou como resíduo. Esse resíduo tem que ser descartado. E é isso que o sistema excretor faz, entendeu? Fala escritório, será? O principal objetivo dele é a manutenção da homeostase. Exemplos desses resíduos são urina, o suor, o dióxido de carbono, blá 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 blá. Beleza, primeira coisa feita. Agora a gente tem três tipos de urina, podemos falar assim, né? Primeiro, anota isso, é amônia, segundo é a ureia e o terceiro é o ácido úrico. Vamos lá, vamos explicar, vamos diferenciar esse. A amônia é a mais tóxica de todos, é o composto mais tóxico de todos, entendeu? E para o ser vivo poder viver com ela, esse ser vivo precisa ter muita disponibilidade de água. Por exemplo, quem faz urina na forma de amônia são os peixes, são aqueles que vivem na água, porque ele tem alta disponibilidade de água. Quanto mais tóxicos é o composto, mais água ele precisa. Beleza? Ureia é o que nós, seres vivos terrestres, produzimos, né? A gente tem uma disponibilidade de água, mas não é tanto quanto um peixe ou um anfíbio, entendeu? É mediamente tóxico, ou seja, precisa de mediamente água, entendeu? E tem o último que é o ácido úrico, é o menos tóxico de todos. Ele é produzido, por exemplo, por camelo que não tem disponibilidade de água, ou até por animais que colocam ovos, porque o bichinho que está dentro do ovo vai acabar soltando urina, né? E a urina não pode ser tóxica, senão ele morreria na própria urina, entendeu? Beleza? Entendido? Ótimo. Vamos lá. Então, os exemplos eu já dei de cada ser vivo que produz. Agora vamos para o nosso, né? O sistema urinário. O sistema escroto. Composto por rim, mais importante, ureteres, que é o que leva o mijo até a nossa bexiga, e a ureta, que excreta. O que a gente tem aqui? A urina, a nossa urina, né? A ureia, que é composta por ureia também, né? Uma coisa é a urina, e a urina é composta por ureia, por água e por sais, entendeu? O maior objetivo do sistema excretor não é regular a homeostase. Então, ele vai ter, por exemplo, se a gente tiver muito sal no nosso corpo, o nosso sangue fica hipertônico, puxa muito água para osmose, dá um monte de problema, pode dar pedra no rim, blá 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 blá. Por isso que ele excreta, esse é o objetivo. Entendeu? Não é comum liberar proteína, aminoácido, vitamina, entendeu? Sangue na urina, por que não? Porque a gente deveria ter esses compostos, a gente não lança de fora. O que que tem dentro do rim, né? A gente tem um néfron, que é o que produz a urina. Esse é o que produz a urina. Dentro do néfron, que é isso que você precisa saber, a gente tem o quê? Primeiramente, o sangue chega e forma o glomérulo, que é um monte de sangue. Eu vou tentar colocar uma imagem em algum lugar da tela, entendeu? Para você saber o que é. Glomérulo, que é um monte de sangue que está envolto pela cápsula de Bowman, entendeu? E existe aqui a cápsula de Bowman, existe aqui um glomérulo, e esse glomérulo lança resíduos para a cápsula de Bowman, que aí sim a gente vai entrar no néfron, entendeu? É essa a porta de entrada. Aqui, nessa troca, entendeu? Do glomérulo
para a cápsula de Bowman, acontece a filtração. Isso você precisa saber, entendeu? Beleza. Passando disso, a gente começa aqui, ó. A gente começa, passou aqui, entrou aqui, agora a gente tá aqui. Isso aqui é o túbulo proximal, entendeu? O que que acontece aqui? Aqui entrou tanto o que a gente quer descartar, né? A urina, a ureia, blá blá blá, mas também entrou, por exemplo, aminoácido, proteína, muita água. A gente não quer descartar isso, não tem porquê, entendeu? Então aqui acontece um processo de voltar, entendeu? O canal continua aqui, o canal de sangue continua para cá. E aqui acontece o processo voltando, entendeu? Isso acontece por transporte ativo, né? Porque vamos pensar aqui, a gente está pegando, por exemplo, água, aminoácidos, sais, e a água os outros compostos que estão aqui também quereriam ir para lá, mas a gente não quer que eles vão. Então é o transporte ativo que só pega isso aqui. Mais ou menos isso. A explicação tá meio ruim, mas é um vídeo de 5 minutos, agora é 6, né? Vamos ver. Beleza? Turno proximal, pega aminoácidos, essas coisas que a gente não quer descartar. Depois a gente tem, descendo aqui, a gente tem uma absorção de água por osmose. Lembra que a gente pegou um monte de soluto? A gente pegou um monte de soluto, ou seja, compostos sólidos. A água procura esses compostos sólidos para se manter igual, entendeu? Isso que a gente chama de homeostase. Não, desculpa. Isso que a gente chama de osmose, entendeu? Então, aqui, nessa parte aqui do... Aqui, ó. Nessa parte aqui, acontece a retenção de água, entendeu? A retenção de água. Tem até uma outra imagem aqui melhor. Aqui, ó. Nessa parte, deixa eu ver. Aqui acontece a retenção de água. Aqui é onde pega aminoácidos, essas coisas para o transporte ativo, onde a gente tem um gasto de energia. E aqui é onde acontece a reabsorção de água. E indo para cima, lembra que a gente tem muita água? Agora a gente tem muita água no vaso. E a água vai atrair soluto. Então a gente tem retenção de sal nessa parte aqui, tá vendo? Primeiro a gente tem a retenção de aminoácidos, essas coisas por transporte ativo. Você precisa saber o que que são essas coisas, né? E depois a gente tem a absorção de água, depois a gente tem a absorção de sal. E aqui no túbulo distal, acontece a ação de dois hormônios, né? Que isso vai estar no endócrino daqui a pouco. Acontece a ação da aldosterona e do ADH. O que que é isso? O que que é isso? Anote. ADH é aquele que estimula a reabsorção de água, entendeu? É um hormônio que faz mais água ser absorvida. Então, ele estimula a absorção de água, entendeu? No tubo distal, por exemplo, se água suficiente não foi reabsorvida, se tem mais água do que normal, é aí que entra o ADH. ADH estimula a reabsorção de água. A aldosterona faz a mesma coisa só que com sal. Ele reabsorve o sal, entendeu? Beleza. Tanto que, por exemplo, isso aí vai cair. Quando a gente está num dia quente ou quando a gente está fazendo exercício físico, a gente perde muita água. A gente perde muita água. E nisso a gente vai precisar de mais água para repor, entendeu? Então a gente não pode perder tanta água na urina, no nosso mijo. Portanto, o ADH entra em ação, ele reabsorve água, reabsorve água, reabsorve água. Também é interessante saber que a aldosterona, ao reabsorver sal, vai reabsorver água também por osmose, entendeu? Beleza. A gente tem a diabetes insipidus, onde não acontece a liberação de ADH, ou seja, a água não é retida, ou seja, a gente fica sempre com sede e nunca é tratado, a gente nunca tem água suficiente no nosso organismo, entendeu? Essa é diabetes insípidos. Não sei se vocês lembram, né, da imagem que a Ted mostrou, né, que é o cara mijando horrores e pensando num galão de água, aquilo ali é ridículo. É exatamente isso que acontece, entendeu? E é basicamente isso. É basicamente isso. Existe uma máquina chamada hemodiálise que faz o trabalho do rim. Pronto, acabou. Pronto a matéria. Passou do tempo? Passou, mas